Queridos do Senhor, 2 Timóteo 3, versículo 1. Olhando para a carta que Paulo escreve a Timóteo, parece que Paulo escreveu essa carta na semana passada, ontem, ainda há pouco. Porque o que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo, ali só o versículo 1, todas as cartas, seja a primeira e a segunda carta, você vai ver que há momentos na vida, na nossa vida, onde a impressão que se tem é que os dias e anos estão cada vez mais difíceis. É o que Paulo está dizendo aqui. Os dias serão difíceis. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve exatamente para o seu filho na fé. Ele identifica Timóteo, o jovem pastor Timóteo, como seu filho na fé. Paulo não só está escrevendo essa carta para que Timóteo pudesse entender, compreender do que seriam os dias à frente. Porque entenda, essa carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está falando de algo que iria acontecer. Por isso ele diz, sabe, porém, nos últimos dias. Ele está dizendo agora, nos últimos dias. São situações que virão, são momentos que virão. São coisas da vida, por piores que sejam, que virão. Ele está dizendo, olha, nos últimos dias sobrevirão. Ele não diz sobreveio, sobrevirão. O verbo aqui está no futuro. Vai acontecer. E quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, é uma advertência não só para a igreja em que Timóteo estava pastoreando e possivelmente experimentaria esses momentos difíceis, mas essa carta ela é uma profecia. Essa carta é uma profecia do Espírito Santo, passando por Paulo, distribuindo para Timóteo e chegando até nós. Por isso, quando a gente lê essa carta de Paulo a Timóteo, parece que foi ontem que foi escrita essa carta. Parece que ela chegou para a gente hoje, ainda há pouco, porque é exatamente o que nós estamos vivendo. Paulo, ele está aqui através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, Timóteo, olha, eu quero passar para você, meu filho, para a igreja do Senhor, algumas advertências. E essas advertências têm que ser muito bem atentada para ela, observada, porque vai acontecer. E ele diz aqui, nos mostra, que a primeira advertência que Paulo queria que Timóteo, nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, estivéssemos atentos, que a primeira seria, esteja pronto para as dificuldades. Observe que Paulo está aqui com a preocupação de que nós, a igreja de Cristo, que nós estejamos prontos. Ele não diz que a gente precisa se aprontar, pensar na situação, avaliar, e depois de uma grande avaliação, a gente fazer uma reunião e cada um opinar do que, o que você acha. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês precisam estar prontos para as dificuldades. E ele diz aqui no versículo 3, no capítulo 3, o versículo 1, apenas a parte B, ele diz assim, olha, nos últimos dias. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Só quem não consegue ver assim, é quem não quer ler a palavra. É quem perdeu o temor a Deus, porque ele diz, olha, nos últimos dias, ele diz assim, olha, sobrevirão tempos difíceis. Quem não está vivendo um tempo difícil, irmãos? Tempo difícil. Observe que ele não está falando virá tempo maravilhoso, tempos que vocês vão regozijar, vai ser muita festa, vai ser banquete e banquete. Irmãos, eu não estou aqui falando como um profeta do caos, não.
não estou sendo profeta do caos, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo o que está escrito. Eu estou lendo o que o Espírito Santo imprimiu na sua palavra e diz, olha, tempos difíceis. E a gente está vivendo isso hoje. O que a gente precisa compreender dentro desse assunto, a questão aqui, ela é plenamente espiritual. Quando ele diz tempos difíceis, não está se referindo, que a gente quando fala em tempo difícil, desemprego, né? A gente pensa logo em desemprego. Tempo difícil, alta inflação ou recessão. Tempo difícil, momento político caótico. Tempo difícil. A gente vai pegando as coisas que são aparentemente palpáveis. O tempo difícil que Paulo está se referindo aqui é exatamente a questão espiritual. É Satanás, sabe, tentando destruir a igreja, trabalhando de todas as formas para esfriar espiritualmente a igreja, para jogar a igreja para longe da oração, da palavra, da vida com Deus. Isso é tempo difícil, porque, irmãos, pare para pensar. Você pode estar desempregado, passando dificuldade financeira, mas se você estiver bem com Deus, esse tempo difícil é amenizado. Você não sente muito. Porque o socorro de Deus vai acontecer com você, igual aconteceu com o povo dele no deserto, igual aconteceu com Elias, que sai, sabe, perdidamente pelo deserto, seco, sem direção, sem rumo, sem saber para onde ia, nem quando chegaria, e esse homem vai dormir com fome, mas quando acorda, o suprimento de Deus estava ali. Havia pão e havia água, havia todo o recurso próximo dele ali. Então entenda, o tempo difícil que a palavra se refere, não está se referindo a questões materiais, embora seja difícil, mas não dentro desse contexto. O tempo difícil é em relação à vida espiritual. O tempo difícil que Paulo está se referindo é dificuldade espiritual, é dificuldade de orar, é dificuldade de ler a palavra, é dificuldade de manter uma vida na presença, é uma dificuldade de vir para a casa do Senhor, é a dificuldade de falar de Jesus, é a dificuldade de manter a vida ali, sabe, afinada com o Espírito Santo. É tempo difícil, irmãos, e está difícil. A gente tem que sair daqui e a gente tem que se policiar o máximo possível, porque se você não se policiar, está tão difícil que alguém fecha você, te dá uma fechada, olha para você de uma forma que você não gosta, fala com você de um jeito que você não quer ouvir, e daqui a pouco, se você não estiver atento, o tempo vai fechar para você, vai ficar difícil. Você perde a sua paz, perde a tua comunhão com Deus, você se estressa, você já não quer mais orar, não quer mais fazer nada, porque o tempo está desse jeito, está difícil. Está difícil, irmãos. Por isso, tempo difícil é isso. Se trata das questões espirituais. Olha o que mesmo o apóstolo Paulo diz aqui aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Efésios capítulo 6, versículo 13. Ele diz assim, olha, vamos ler comigo, por favor. Efésios 6, 13. Obrigado, Mãe. 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu quero que vocês pensem numa coisa. Quando Paulo está escrevendo aqui aos irmãos da cidade de Éfeso, para que os irmãos pudessem entender a linguagem, aonde Paulo queria chegar, compreender melhor as palavras do apóstolo, o apóstolo Paulo pega a figura de um soldado romano que todo mundo conhecia. Quando alguém falava de um soldado romano, todo mundo sabia como era o soldado romano, quais eram as suas vestimentas, os aparatos que ele usava, os equipamentos que ele usava. Então o que Paulo faz? Ele pega a figura de um soldado, porque sabia que todo mundo ia entender a sua palavra. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E depois,
de terdes vencido, observe a expressão do apóstolo. Depois de terdes vencido tudo, ele não diz algumas coisas. Ele diz, olha, você vai ter que pegar a armadura de Deus. Ele não fala armadura humana. Porque a armadura humana hoje, na época de hoje, seria um colete à prova de balas. Ele diz, olha, toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. O que acontece muitas vezes? É que a gente pega a armadura de Deus, mas não vencemos tudo. Vencemos umas coisas, outras não. Vencemos numa área, na outra a gente deixa abrir mão. Vencemos uma situação que para nós é importante, e algumas que nós não damos importância, a gente deixa passar. O apóstolo Paulo está dizendo, depois de você vencer tudo. Então, se há algo que você precisa vencer, você tem que vencer tudo. Eu não posso, na minha luta, no meu dia a dia, sabe, no meu embate da minha vida, eu não posso me dar ao luxo de vencer uma coisa e perder para outra. Eu não posso vencer uma batalha e perder para outra. Se eu estou na luta, eu tenho que vencer tudo. Porque se eu vencer apenas uma coisa, eu vou deixar o outro descoberto. E isso que eu deixei para lá pode me vencer amanhã. O que eu não venço hoje pode me vencer amanhã. Paulo está dizendo, você tem que vencer tudo. E depois que você vencer tudo, ele não manda você descansar. Paulo diz, tranquiliza, está tranquilo, está suave, não esquenta mais não. Ele diz, olha, você precisa permanecer inabalável. Porque a questão é espiritual. Eu não posso vencer uma guerra espiritual na minha vida e sabendo que eu tenho outra. Eu falar, depois eu penso como é que eu vou resolver isso. Se as lutas vêm de encontro a mim, são lutas espirituais, eu tenho que vencer tudo. Eu tenho que lutar, eu tenho que, mesmo tendo momentos que eu acho que eu não vou conseguir, que as minhas forças não estarão de forma, da maneira, no padrão que precisa, mas é o Senhor que nos fortalece. Há lutas que a gente vai de encontro a ela, que a gente já acha que não vai dar. Meu Deus, eu acho que eu não tenho como, eu estou cansado demais, há um desgaste demais. Eu já passei por isso antes, eu não estou querendo passar de novo. Mas tem lutas que eles vão se repetir. Enquanto você não vencer, elas vão voltar. Eu preciso vencer. E depois que você vence tudo, agora você tem que permanecer inabalável. Entenda, a palavra de Deus não está mandando você ser um super cristão, um super crente, sabe, mais poderoso que qualquer pessoa. Mas se a Bíblia está dizendo que você vai permanecer inabalável, é porque você pode. Se a Bíblia diz que você pode ficar firme, é porque você pode. Porque o que nos permanece ou nos torna em pé é a palavra. É eu não perder aqui uma batalha, ou vencer uma aqui e perder outra ali. Eu tenho que entrar nessa guerra para saber que eu tenho que lutar contra tudo e contra todos. Eu não posso perder, eu tenho que vencer. Eu não posso me dar o luxo de deixar algo para amanhã. Por isso, queridos, em nome de Jesus, Efésios 6,13, é exatamente isso que Paulo quer que nós entendamos. Que a gente precisa estar com essa armadura. O grande problema é que a gente quer lutar sem proteção nenhuma. Tem gente que entra numa guerra sem proteção nenhuma. Ele vai para o combate espiritual sem proteção nenhuma. Ele acha que pode vencer qualquer coisa sem proteção nenhuma. Sem a armadura de Deus, a gente não ganha nada. A gente fica muito preocupado com as armaduras que o homem nos dá. Mas sem a armadura de Deus, irmãos, a gente não vai longe. Davi, tentaram fazer com que Davi usasse a armadura humana para vencer um grande gigante. Ele até tentou. Ele teve até boa intenção. Ele foi até educado. Ele até se permitiu se vestir com a armadura humana. Tem muita gente querendo vencer os seus Golias com as armaduras humanas.
vencer os seus gigantes com as armaduras humanas, aceitando, porque entenda, o mundo vai tentar botar em você e colocar em nós as armaduras humanas. O que seria armadura humana? Olha, psicologicamente tu está bem, vai tranquilo, se prepara emocionalmente, se prepara psicologicamente. São armaduras humanas, porque a armadura de Deus, ela é espiritual. É Deus que nos prepara, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condição. Eu fico imaginando quando Davi foi lutar contra Golias, deve ter ficado uma galera dizendo: esse moleque é maluco, está totalmente sem equipamento, está totalmente fora do padrão, está totalmente exposto, está totalmente à mercê, está totalmente em condições de ser vencido, porque a gente está tão acostumado a olhar para as armaduras humanas, porque a armadura humana de uma certa forma impressiona, nos causa um certo impacto. Você vê alguém todo equipado, dos pés à cabeça, é verdade, mas entenda, quando a questão é espiritual, a armadura humana não serve para nada, tanto que não serve que Golias estava todo equipado, dos pés à cabeça. É interessante que a Bíblia dá a descrição toda de Golias, dos equipamentos que ele tinha, quanto pesavam os equipamentos dele, a altura, bota. A Bíblia, quando ela começa a falar de Golias, que eu acho isso maravilhoso, ela dá o perfil inteiro, descreve tudo que ele tinha, quanto pesava, como era o tamanho da lança, o peso da ponta da lança, o peso do escudo, tudo. Então a grande verdade é que quem vestiu Golias foram os homens. Quem vestiu Golias foi a sua tropa. Quem vestiu Golias foi o seu exército. No contrário de Davi. Enquanto o exército queria vestir Davi, Davi falou: não, isso não serve em mim. Porque a vestimenta de Davi não vem de baixo, ela vem de cima. Aleluia! Tem gente se armando aqui embaixo, para lutar aqui embaixo. E quando a questão é espiritual, você pode até parecer que está totalmente frágil ou fragilizado, ou não está equipado, mas quando o Senhor está contigo, querido, a armadura vem dele. Por isso Paulo diz: olha, a armadura de Deus, revestido de toda a armadura de Deus. Coisa linda, hein? Não é do homem. A segunda advertência que o apóstolo Paulo está passando para a igreja, ele está se referindo à qualidade humana, que a qualidade humana iria piorar. E você vai entender isso no versículo 2, que diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmo. Alguém sabe o que é amante de si mesmo? Uma pessoa egocêntrica. Ela é egocêntrica, ela é apaixonada por ela mesma. Ela fica fascinada com a imagem dela. Uma pessoa egocêntrica, ela não consegue olhar para nenhuma outra direção a não ser para si mesma. Paulo está dizendo: olha, os homens serão amantes de si mesmos. Esses homens serão também gananciosos. A gente está vendo isso acontecer. A Lava Jato é a maior prova disso. A Lava Jato não pegou gente que não gosta de dinheiro, não pegou gente que não gosta de poder, só pegou quem é ganancioso. Ele diz: olha, os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais. Não é a realidade? Ingratos, ímpios. É claro que se você for no versículo 3, ainda dá a continuação, não para não, mas eu só quero me deter aqui. E como diz ímpios, o ímpio é aquele que vive na prática da impiedade. O ímpio é aquela pessoa que não se quebranta. O ímpio é aquela pessoa que ela rejeita a presença de Deus. O ímpio é aquela pessoa, e eu vou dizer com muita tristeza, infelizmente, existem crentes ímpios que perderam o temor a Deus, que estão ali, mas estão na impiedade, fazendo coisas que nem alguns mundanos, ou pessoas que nunca teve o Espírito Santo, estão fazendo.
Existem pessoas transvestidas que estão nessa prática. Perder a sensibilidade, perder a presença do Espírito, perder o temor, sabe? Debocha, brinca com as coisas santas, sabe? O Evangelho para ela é apenas uma maquiagem para disfarçar quem é. E aqui a Bíblia está dizendo, o versículo 2 aí de 2 Timóteo 3 é ímpios. Então a qualidade humana, irmão, está se deteriorando demais. A intenção do apóstolo Paulo, quando ele escreve, ou ao escrever essa carta, é para que a gente entendesse como o ser humano estaria na época de hoje. Para que Paulo escreve isso para a gente? Se nós iríamos ver isso, se nós iríamos presenciar e conviver com essas pessoas, porque o apóstolo Paulo está escrevendo algo que a gente certamente nós iríamos descobrir isso com o passar dos séculos e séculos, e nós estaremos envolvidos nesse meio, e nós já fomos desses aqui também. Por que Paulo ele está escrevendo isso? É para preparar a igreja para lidar com essa gente. Porque quando entrar por essa porta aqui um ímpio, um arrogante, um ganancioso, um presunçoso, um soberbo, um blasfemo, um desobediente a seus pais, um ingrato, a igreja tem que estar preparada, queridos, para receber essa gente. A igreja está preparada para receber gente ruim. Porque se a igreja não estiver preparada para receber gente dentro dessas condições, sabe, não é igreja. A igreja tem que estar preparada para receber gente da pior estirpe, da pior espécie, porque nós também já fomos assim, já vivemos certa vez assim, uns menos, outros mais, uns maus, outros menos maus, sabe? Mas nós já passamos por esse caminho aqui. E se a igreja estiver preparada para tratar com a gente, com essa qualidade de vida humana que iria piorar, a gente já não tem mais sentido de ser. Então Paulo está dizendo, olha, a qualidade humana vai piorar muito, vai piorar bastante. Não se assuste. A gente fica assustado muitas vezes com as reportagens que nós assistimos e nós ficamos assombrados com tamanha maldade e as maldades que se fazem, né? Que se fazem. E fica, meu Deus, que isso? Maldade com animais, maldade com outro ser humano. A gente fica, meu Deus, Paulo está dizendo, a qualidade do homem vai piorar. O homem vai ficar pior, deformado. Essa característica que o homem, na sua imagem e semelhança de Deus, o pecado está deformando o homem de uma forma terrível. O homem, muitas vezes, ele não se compara nem a determinados animais, porque o animal, segundo nós aprendemos, muitas vezes ele abate o outro animal para se alimentar. Não por outro motivo, para defender o seu território. Mas o ser humano está matando por prazer, está fazendo maldade por prazer, está prejudicando o outro por prazer. Então a qualidade humana iria piorar. Paulo está tratando dessas coisas. Você quer ver uma coisa para nós podermos entender melhor? Olha o que Lucas escreve aqui no capítulo 12. Lucas capítulo 12. E você vai ver o versículo 52 e 53. Depois você me diga se não é exatamente isso que nós estamos vivendo. Lucas 12. Capítulo 12. Você vai ler, por gentileza, 52 e 53. E eu vou lendo, diz assim: porque daqui em diante, olha o que ele diz aqui. Lucas 12, 52 e 53. Eu estou lendo 52, versículo. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 5. Ele poderia ter dado outros números, mas ele coloca 5 para você ter uma noção do que acontece numa casa com 5 pessoas. Ele diz, olha, 3 contra 2 e 2 contra 3, mostrando que a desunião, mostrando que numa casa
não, você vai perceber muito essa desavença, as divisões por pensamento, por vários motivos, as guerras. O 53 diz assim, ó, estarão divididos. Não diz assim somados, multiplicados, não. Estarão divididos. E ele começa agora, queridos, a colocar aqui exatamente da onde parte, de que maneira, de quem, através de quem será essa divisão. Ele começa a colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Sabe quem está colocando aqui? A família inteira. Não deixou ninguém de fora. Ninguém ficou, sabe, alguém ficou separado à parte, porque não, ele coloca todo mundo aqui, vai ver isso. E não é isso que a gente está vendo nos nossos dias? Não foi isso que ainda há pouco, antes do culto começar, a gente ouviu? Não foi isso que com tristeza a gente sabe de uma notícia que entristece, que dói a alma, dói o coração, saber que a família que estivera juntas e glorificando e louvando a Deus juntas já não está mais, porque essa divisão chegou nessa casa. Essa divisão satanicamente, diabolicamente, porque eu não consigo ver uma outra forma de expressar o que é isso, que só pode ser coisa de Satanás. Se existe alguém que gosta de divisão, é ele. De destruir família, relacionamento, é ele. E observe, ele vai na liderança. Por isso que o texto começa aqui, olha, começa com o pai. Por quê? O pai é o líder. É o chefe da casa. Ele não fala, você não vê aqui o empregado, você não vê alguém que está fazendo um serviço lá, fazendo um bico, ele está arrumando problema, não. Ele coloca, começa lá de cima, é pai com o filho, é a mãe com a filha, é a nora com a... Sabe, e vai colocando aqui. Vai botando todo mundo no mesmo balaio. Isso é uma profecia que se cumpriu, está se cumprindo, infelizmente. O que é isso aqui? É a qualidade humana se deteriorando. É a qualidade humana, sabe? Que chegou a esse ponto tão caótico, tão triste, tão lamentável. Por isso essa é a segunda advertência que Paulo está fazendo. Olha, a qualidade humana vai piorar. E disse que iria piorar, e a gente está vendo isso todos os dias, com muita tristeza. É isso que a gente está vendo. A terceira advertência, eu vou finalizar a mensagem, é cuidado com os falsos religiosos. Onde nós vamos ver isso aqui? No versículo 5, aí de 2 Timóteo 3, agora se dá uma olhadinha no versículo 5 e diz, olha, tendo aparência de piedade. Observe que Paulo está sendo muito claro, está sendo muito explícito, e está tratando de aparência. Tendo aparência de piedade. Sabe o que é aparência de piedade? É aquela pessoa que parece ser muito boa, muito bondosa. É aquela pessoa que você olha, aparentemente, ela é amável, ela parece que faz coisas boas. O Brasil está estarrecido com alguém que tinha aparência de piedade. O Brasil está enxergando hoje, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, com uma pessoa que durante 40 anos da sua vida tinha aparência de piedade, João de Deus. Aparência de piedade. Centro espírita lá, onde ele recebia a entidade dele, que curava pessoas de várias partes do mundo. O Lula estava lá, por isso que o Lula está preso.
vai Lula, políticos, Toffoli, hoje ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, estava lá com um homem que tinha aparência de piedade. Artistas, pessoas dos Estados Unidos e várias partes do mundo, políticos do país inteiro, do nosso Brasil, artistas famosos, estava lá com um homem que tinha aparência de piedade. E esse mesmo homem, com aparência de piedade, parecendo ser uma pessoa bondosa, todo ano se vestia de Papai Noel, com presentes, dizendo que era uma obra filantrópica. Agora pare para pensar, se esse homem não fosse descoberto agora, e você fosse lá e dissesse que aquela ali era apenas aparência, você estaria correndo o risco de ser morto. Mas a Bíblia já falava dele. Aparência de piedade, a gente faz coisas boas, que faz, sabe, que dá esmolas, que ajuda, mas é aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. São pessoas que parecem ser de Deus, até o nome ganha nome de João de Deus. Eu estava vendo agora um pedacinho do programa, veio até no Zap do Ratinho, e Ratinho falou uma coisa que foi muito engraçada, mas nunca vi tão verdadeira. Ele falou que o Brasil estava avesso. Ele falou assim: olha, o Brasil está tão avesso que a mulher mais bonita do Brasil é homem. O homem mais bonito do Brasil é mulher, que é a Tami, né? Tami, filha da Gretchen. Então vamos lá. A mulher mais bonita é o Pablo Vittar. A mulher mais bonita que saiu na revista, né? No julgamento a mulher mais bonita é homem. O homem mais bonito é mulher. O homem mais honesto está preso. E o João de Deus é do diabo. Para completar, o belo é o mais feio. E o belo é mais feio. Você consegue ver como é que o negócio está tão distorcido? Mas a grande verdade é que Paulo está dizendo: olha, cuidado com os falsos religiosos. E ele não termina. Ele diz: olha, afasta-te também desses, afasta. Se você olhar para alguém, ela só tem aparência, quando ele diz a aparência de piedade, aparência, sai disso, fica longe. Queridos, eu tenho vários amigos pastores que tiveram problemas sérios nas suas denominações. Algumas delas racharam, outras chegaram a fechar, porque receberam em suas igrejas pessoas com aparência. O grande problema é que nós estamos querendo lidar com pessoas que têm aparência. Eu fico muito preocupado com as aparências. Um grande servo de Deus, um grande profeta, um grande sacerdote, estava nessa da aparência. Todo mundo conhece o primeiro livro de Samuel, e Samuel, ele ia pela aparência. Foi ungir rei de Israel, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles, ele estava indo pela aparência. Chegou uma hora que Deus falou assim: então basta, Samuel, por favor, para, Samuel. Você está escolhendo alguém pela aparência, mas eu escolho pelo coração, ainda um que você não chamou. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a olhar e dar um veredito como se fosse preciso pela aparência. E Paulo está dizendo: olha, cuidado, se afaste de pessoas que você só está olhando a aparência. Você só tem que saber como ela é quando não é na convivência, aí você vai saber. Afasta-te desses também. Eu vou falar para vocês, que eu finalizo aqui a palavra. Por
Por mais estranho que pareça, queridos, mas esses que mantêm essa aparência são os mais perigosos. Vou dizer até mais, eles são mais perigosos do que os ímpios. Eles são mais perigosos do que os que vivem na prática do pecado. Eles são mais perigosos, sabe, do que a pessoa que vive na prática da impiedade. Por quê? Talvez você diga, por quê, pastor? Porque como você olha para o ímpio, uma pessoa está fazendo atrocidade, na prática da impiedade, fazendo um montão de coisas, você já está vendo, está exposto. Ele não esconde, está ali. É aquilo ali, você está vendo. Tem gente que não faz questão nenhuma de se esconder, mas o que vive da aparência, ele se camufla, ele se disfarça. Quando você menos percebe aquela roupagem, sabe, de aparência, ela é rasgada. E quando ele se expõe, não dá tempo mais de correr. Dificilmente, ouça o que eu vou dizer para você, dificilmente alguém sai da casa do Senhor por causa de um ímpio. Dificilmente. Só se ele estiver fraco na fé e tenta se envolver lá, vai. Mas ele na casa do Senhor, não vai. Ele na presença de Deus, não vai. Agora, eu já vi homens e mulheres de Deus na presença de Deus saírem da presença de Deus porque tinha pessoas com aparência na casa do Senhor. De aparência. A gente vai confiando, a gente, principalmente nós evangélicos, temos um coração muito puro, muito limpo, muito aberto. A gente abraça, a gente traz para perto, sabe? Porque a gente está olhando para a aparência e a gente vai acreditando naquela aparência. Quantos de vocês aqui, eu já ouvi pelo menos algumas pessoas aqui que disseram, pastor, alguém me parou na rua e me fez assim uma revelação e eu fiquei assim quebrantado, depois eu dei 10 reais, eu dei 20 e eu saí dali depois e falei, será que eu fiz a coisa certa? E quantos tem por aí, irmãos, na aparência? Aparência. Entra na casa do Senhor com aparência, depois que ocupa o altar com aparência, aí assume liderança com aparência, mas chega uma hora, irmãos, a palavra só diz que tudo será revelado. Tudo será revelado. Por isso eu fico muito cabreiro quando o evangelista Eduardo disse, estou indo para a consagração. Não estou com ciúme não, Eduardo. Embora eu tenha ciúme, eu não tenho ciúme de que vá para outra igreja, porque eu fico feliz quando o Maia vai lá para Bom Sucesso, vai lá para Nova Iguaçu. Eu nunca te falei assim, Maia, não vai não. Eu nunca falei isso para você. Mas sabe por quê? Porque eu fico preocupado, porque eu conheço. Eu já rodei muito, conheço muita coisa. Eu já sei como é que fala, eu já sei o que eu... Sabe, não estou dizendo que seja errado não, que você está fazendo alguma coisa, mas eu tenho todo motivo, os motivos do mundo para eu desconfiar. Eu sei como se produz uma profecia, eu sei quando se olha pelo olhar, o que fala, o que bate, o que não bate, se comoveu, se não comoveu. Eu já conheço isso, Maia. Eu já estou calejado, eu já vi muita coisa, eu estou vendo muita coisa. Então, eu no meu direito, eu fico, sabe, eu fico como Paulo diz, olha, fica atento. Não estou errado não, eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar preocupado com você, com a Aline, com quem vai, eu tenho que ficar atento. Sabe por quê? Porque há uma responsabilidade que Deus coloca em nossos ombros, e isso que as pessoas que Deus coloca, eu vou ter que dar contas dela. Eu vou ter que dar contas. Então, enquanto eu puder falar, avisar, eu vou fazer isso, meu irmão. De repente, eu estou pensando totalmente errado, mas eu prefiro desconfiar do que, de repente, abrir totalmente e achar que não está tudo tranquilo, porque eu já vi muita coisa acontecer. Já vi. Então, não pense que é ciúme, não. Não é que eu não tenho, não, tem, mas disso não, eu tenho preocupação. Eu tenho preocupação. Nesse caso, é mais preocupação do que ciúme. Porque, irmãos, eu fico tão feliz quando eu soube que eu sei que alguém vai para a casa do Senhor, vai para um local que eu conheço, está buscando a Deus. Eu fico feliz. Quantos homens de Deus já vieram aqui que eu fico feliz quando o povo, quando ele está aqui, porque eles estão pregando, estão orando, estão abençoando isso. Eu fico feliz, porque se eu ficar com ciúme, é mesquinhez da minha parte. Agora, ter ciúme daquilo que eu não sei, tem.
Com certeza que eu tenho. Com certeza, irmão. Eu estou aqui anos pregando a palavra, ensinando, me desgastando, pedindo a Deus, Deus guarda o teu povo. E eu não tenho? Tenho. Agora, se eu souber que é de Deus, eu fico tranquilo. Mas eu preciso ver. Não adianta me falar não, que me falar não vai funcionar não. Não cola. Eu sou durex que não vale nada. Bateu, não colou. Eu tenho que ver. O Espírito Santo tem que falar comigo. Não adianta também mandar mensagem não. Ah, mandou falar? Não adianta. Eu tenho que ver. O Espírito Santo tem que falar comigo. Deus tem que me mostrar. Aí quando Deus, o Espírito Santo testificar, eu vou ficar em paz. Não está tranquilo. Sabe por quê? Porque vocês estão vendo coisas agora. Eu já estou cansado de ver coisas que vêm lá de trás. Já vi muito disso. Mas muito mesmo. Há muita coisa. Muita coisa. Então eu já andei muito, minha irmã. Eu estou aos 31 anos no Evangelho, já vi muita coisa, muita que você não tem noção. Então, queridos, eu já passei por esses caminhos, vários deles. Eu conheço, eu sei como é que faz, eu sei o esquema, eu sei disso tudo, sabe? Eu conheço. Pastor, o senhor pode estar errado dessa vez. Eu peço a Deus que eu esteja. Eu peço a Deus e quero muito estar, mas eu não me arrependo de estar com essa preocupação, porque a palavra diz que nós devemos ter zelo pela casa do Senhor, pelos que Deus confiou a nós. Eu tenho zelo, eu tenho preocupação. Então eu quero sim que em nome de Jesus, sabe, a gente não esteja debaixo de algo que seja apenas uma aparência, que seja algo aparentemente parece que é, mas não é. É de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a terceira advertência, cuidado. Cuidado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém. Cuidado. Cuidado. Vai, avalia, vai olhando, vai orando, Deus fala comigo, me mostra. Senhor.